23 de agosto de 1942. Margens do rio Volga, Stalingrado. O céu vibra antes mesmo de ser visto. Um rugido contínuo cresce até se tornar ensurdecedor, e então as sombras aparecem, formações densas de bombardeiros da Luftwaffe atravessando as nuvens baixas. O ar treme. Em segundos a cidade começa a desaparecer sob colunas de fogo. Edifícios desmoronam como se fossem feitos de papel, ruas inteiras se dissolvem em poeira e cinzas. Você quase consegue sentir o calor queimando o rosto mesmo à distância. Stalingrado não é apenas um alvo, é um símbolo. Lá embaixo, civis correm sem direção enquanto o chão se abre sob seus pés. Trilhos retorcidos, fábricas em chamas, o cheiro pesado de óleo queimado e carne carbonizada. O Volga, ao lado, reflete o inferno como um espelho quebrado. E ainda assim, do outro lado do rio, pequenas embarcações continuam cruzando. Reforços soviéticos chegando sob fogo constante. Eles não param. Nos mapas dos oficiais alemães, a cidade já está praticamente tomada. A ofensiva avança com a precisão que havia esmagado tantos outros territórios. O comando do Friedrich Paulus, à frente do 6º Exército, vê a operação como inevitável. Mais uma vitória, mais um passo rumo ao colapso soviético. A confiança é quase palpável. Relatórios chegam às tendas de comando descrevendo resistência fragmentada, forças soviéticas recuando, linhas quebradas. Tudo parece seguir o padrão conhecido. Blitzkrieg. Velocidade. Domínio absoluto. Oficiais discutem rotas, não sobrevivência. O resultado para eles já está decidido. Mas há sinais. Interceptações de rádio indicam movimentações incomuns além do Volga. Pequenos contra-ataques surgem em pontos improváveis, quase como testes. Tropas soviéticas parecem surgir do nada. Atacam, desaparecem, retornam. Não é o comportamento de um inimigo derrotado. É algo mais paciente. Alguns oficiais percebem. Poucos falam. As ruas da cidade transformam-se em armadilhas. Cada prédio destruído vira uma fortaleza improvisada. Cada andar, um campo de batalha isolado. Soldados alemães avançam metros por dia, às vezes menos. Um quarteirão inteiro pode custar centenas de vidas. O combate deixa de ser estratégico e se torna íntimo, brutal. Olho no olho. Você consegue imaginar o silêncio entre os disparos. O som de passos sobre vidro quebrado, a respiração pesada dentro de um capacete. Aqui não há linhas claras, apenas sobrevivência. Ainda assim, no alto comando, a narrativa permanece intacta. A cidade está prestes a cair. Mas enquanto isso, do outro lado do conflito, algo está sendo preparado. Não uma defesa, mas um cerco. Uma operação coordenada sob a supervisão de Georgy Zhukov, onde cada recuo, cada perda, começa a fazer sentido. Não é fraqueza, é cálculo. E os alemães continuam avançando. Avançam para dentro da cidade, para dentro das ruínas, para dentro de um labirinto que parece não ter fim. Cada passo mais profundo reforça a sensação de controle, enquanto silenciosamente reduz as chances de saída. Porque naquele momento, sem perceber, o 6º Exército não está mais conquistando Stalingrado. Está sendo atraído para dentro dela. E quando a armadilha finalmente se fechar, não haverá caminho de volta. O vento corta entre os escombros como uma lâmina invisível. Ele carrega cinzas, poeira e algo mais pesado. O presságio de que a cidade não está mais sendo conquistada está se fechando. Nas ruas devastadas de Stalingrado, o avanço alemão começa a perder forma. Não há mais linhas claras, apenas bolsões de combate isolados, unidades fragmentadas tentando manter contato umas com as outras. Dentro dos postos de comando do 6º Exército, mapas ainda mostram progresso. Pequenas marcações avançando, quarteirões sendo tomados. Mas no terreno, essa noção já não corresponde à realidade. Cada metro conquistado exige um custo desproporcional. Cada prédio capturado se transforma em um alvo imediato para contra-ataques soviéticos, que surgem das sombras, dos túneis, dos esgotos.
Você quase consegue sentir a tensão constante. Não há retaguarda segura. Não há descanso verdadeiro. Enquanto isso, além da cidade, muito além do campo de visão dos oficiais alemães mais otimistas, forças soviéticas se reorganizam com uma precisão silenciosa. Colunas inteiras de blindados e infantaria se deslocam pelas estepes cobertas de neve. O movimento é oculto, protegido pelo clima, pelo terreno e pela convicção de que o inimigo não está olhando para o lugar certo. Sob a coordenação de Georgy Zhukov, o plano não é defender Stalingrado, é cercá-la junto com aqueles que acreditam tê-la dominado. E então, sem aviso perceptível para quem está dentro da cidade, o golpe começa. As forças soviéticas atingem os flancos do 6º Exército, áreas protegidas não por tropas alemãs experientes, mas por unidades aliadas menos equipadas, menos preparadas. Linhas se rompem rapidamente, comunicações entram em colapso. O que parecia ser uma frente sólida revela-se vulnerável. O cerco se fecha com uma velocidade que desafia a compreensão imediata. Dentro de Stalingrado, os primeiros relatos chegam confusos. Ruídos no rádio, mensagens incompletas, pedidos de reforço que não encontram resposta. Oficiais tentam reorganizar suas unidades, mas a geografia da cidade, combinada com o caos do combate urbano, torna qualquer coordenação extremamente difícil. E então, a percepção começa a surgir. O 6º Exército não está mais avançando. Está isolado. As estradas de suprimento desaparecem. Comboios deixam de chegar. O fluxo constante de munição, comida e combustível, que sustentava a máquina de guerra alemã, é interrompido abruptamente. O que antes era garantido, agora se torna escasso, e o frio intensifica tudo. As temperaturas despencam, transformando cada tarefa em um esforço exaustivo. Armas falham, motores congelam, ferimentos que antes seriam tratáveis tornam-se fatais. Você consegue quase sentir o gelo queimando a pele exposta, o ar cortando os pulmões a cada respiração. Ainda assim, há ordens. O comando superior insiste que a posição deve ser mantida, que o abastecimento será garantido por via aérea, que o cerco é temporário. Dentro das linhas alemãs, essas ordens ecoam com uma mistura de disciplina e incredulidade crescente. A Luftwaffe tenta cumprir a promessa. Aviões de transporte enfrentam condições extremas, pousos improvisados, fogo constante. Mas a escala necessária é impossível de sustentar. O que chega não cobre nem uma fração do que é consumido. E então, a fome começa. Primeiro de forma silenciosa. Rações reduzidas, porções menores. Depois de forma inevitável. Soldados passam dias inteiros com quase nada. Cavalos são abatidos. Restos são reaproveitados. A energia desaparece lentamente, substituída por exaustão e um tipo de desespero que não precisa de palavras. Ao mesmo tempo, os soviéticos apertam o cerco. Artilharia constante. Ataques coordenados. Nenhum espaço para recuperação. A cada dia, o perímetro alemão se contrai. A cidade, já devastada, torna-se ainda menor, mais claustrofóbica. Não há para onde recuar. E a verdade começa a se impor. Não há reforços chegando, não há ruptura do cerco. A operação que começou como mais uma ofensiva confiante, agora revela sua verdadeira forma. Uma armadilha cuidadosamente construída, onde cada avanço anterior contribuiu para esse exato momento. E dentro dela, o 6º Exército começa a perceber, tarde demais, que não está lutando para vencer. Está lutando para sobreviver a algo que já saiu completamente do controle. E o pior ainda não chegou. O silêncio agora é diferente. Não é a ausência de combate, é a ausência de esperança. Entre as ruínas congeladas de Stalingrado, o que resta do 6º Exército já não se move como uma força organizada. São fragmentos, grupos isolados, espalhados em porões escuros, fábricas destruídas, trincheiras improvisadas na neve endurecida. O som constante da artilharia soviética continua, mas há algo mais pesado pairando no ar, a certeza de que não há saída. Você quase consegue sentir o vazio no estômago dos soldados. Não apenas fome,
mas esgotamento absoluto. Os corpos estão no limite. Uniformes rígidos de gelo, botas desgastadas, mãos tremendo ao tentar recarregar uma arma que pode nem funcionar. Cada movimento exige esforço, cada decisão carrega peso. E ainda assim, as ordens persistem. Manter posição, resistir, aguardar. O nome de Friedrich Paulus ainda ecoa como autoridade máxima dentro do cerco. Promovido em meio ao desastre, uma tentativa simbólica de reforçar a ideia de que a situação ainda estava sob controle. Mas, na prática, o controle já havia se dissolvido há muito tempo. As comunicações são intermitentes, muitas vezes inexistentes. Oficiais tentam organizar o que resta de suas unidades, mas não há mais estrutura para sustentar qualquer tipo de ofensiva. O combate se torna puramente reativo. Sobreviver ao próximo bombardeio. Resistir ao próximo avanço. Encontrar qualquer coisa que possa ser consumida, e o inverno não perdoa. As temperaturas continuam a cair, transformando o ambiente em um inimigo tão letal quanto qualquer exército. Feridos congelam antes de receber ajuda. Equipamentos falham definitivamente. O próprio tempo parece desacelerar, como se cada dia fosse uma extensão interminável do anterior. Enquanto isso, fora do cerco, o mundo observa. A narrativa da invencibilidade alemã começa a rachar. O que antes era visto como uma máquina de guerra imparável, agora está preso, imóvel, sendo lentamente esmagado. A cidade, que deveria ser mais uma conquista, tornou-se um símbolo, mas não o símbolo esperado. Dentro do perímetro, essa realidade começa a se tornar impossível de ignorar. Não há mais promessas convincentes. Não há mais ilusões sustentáveis. O abastecimento aéreo praticamente colapsa. O pouco que chega é disputado e insuficiente, muitas vezes inalcançável, para quem está mais distante dos pontos de distribuição. A hierarquia ainda existe, mas a necessidade começa a ultrapassar qualquer estrutura formal. E então, algo muda. Não de forma abrupta, mas inevitável. A resistência deixa de ser estratégica e se torna instintiva. Não há mais objetivo maior sendo perseguido. Não há mais avanço, nem mesmo a ideia de vitória. Apenas a tentativa de prolongar o inevitável. Você consegue imaginar o momento em que essa percepção se instala completamente? Não como uma ordem, mas como um entendimento coletivo. A guerra ali dentro já acabou. O que resta é apenas o tempo até o fim. As forças soviéticas, sob a coordenação contínua de Georgy Zhukov, apertam o cerco com precisão metódica. Não há pressa. Não há necessidade de riscos desnecessários. Cada movimento é calculado para reduzir ainda mais o espaço. Cortar qualquer possibilidade residual de resistência organizada. O perímetro alemão encolhe dia após dia. Posições são abandonadas não por escolha tática, mas por incapacidade de mantê-las. A artilharia soviética domina o campo. Atiradores avançam entre as ruínas com familiaridade. O terreno, que antes era desconhecido para ambos, agora favorece quem aprendeu a sobreviver nele. E então, o inevitável começa a tomar forma concreta. Grupos inteiros deixam de responder. Setores inteiros desaparecem do mapa. O comando central já não tem uma visão clara do que ainda existe como força de combate. E no centro de tudo isso, Paulus enfrenta uma decisão impossível: continuar resistindo, seguindo ordens que já não refletem a realidade, ou reconhecer o colapso completo de sua posição. A escolha, quando finalmente se concretiza, não vem com alívio, vem com peso, com a percepção de que tudo que levou até aquele momento, cada avanço, cada decisão, cada vitória anterior, contribuiu diretamente para aquele desfecho. O Sexto Exército, outrora símbolo de força e disciplina, agora está cercado, exausto, reduzido a uma sombra do que foi. E então, sem grande anúncio, sem espetáculo, o fim chega. Não como uma explosão, mas como um silêncio definitivo. As armas começam a se calar, movimentos cessam, a resistência se dissolve. O que resta são homens sobrevivendo ao que ainda podem chamar de vida, emergindo lentamente de abrigos improvisados, de ruínas que já não oferecem proteção alguma.
O combate termina, mas a devastação permanece, gravada em cada estrutura destruída, em cada corpo imóvel, em cada memória que nunca será esquecida. Stalingrado não foi apenas uma batalha, foi um ponto de ruptura. Ali, a ideia de invencibilidade alemã não apenas foi desafiada, foi destruída. O impacto vai além do campo de batalha. Estratégias mudam, confianças são abaladas. O eixo do conflito começa a se deslocar de forma irreversível. O que antes parecia uma marcha contínua, agora se transforma em recuo, desgaste, perda gradual de controle. E tudo isso começou com uma convicção. A convicção de que a vitória era inevitável. Mas em Stalingrado, essa certeza encontrou seu limite, e quando finalmente colidiu com a realidade, não sobrou nada para sustentá-la.